Boa noite, professor. Sou Juan Oliveira. Vou estar explicando agora o funcionamento do meu circuito somador-subtrator, né? Então, falando primeiro sobre a estrutura básica do circuito, temos aqui na primeira parte a opção onde os usuários vão poder inserir os números, né? Os números que eles queiram. Então, aqui logo do lado vai ser exibido o valor do número num painel, né? O número na forma hexadecimal. Aqui vai ser exibido o resultado, né? Em binário e também hexadecimal. E aqui é o complemento de 2 do resultado para as operações que forem necessárias. Aqui embaixo ele vai poder escolher a operação que ele quer, né? Por meio dessa chave, digamos assim. Caso seja 0, ele vai somar. Caso seja 1, ele vai subtrair, né? E aqui vai ter um sinalizador de overflow, né? Para caso aconteça um overflow, vai ser exibido aqui por meio desse LED, esse LED vai acender. Então, falando do funcionamento do circuito, vai funcionar da seguinte forma. Então, o usuário vai poder inserir o número que ele quiser, né? Tanto aqui como aqui, é claro, estando dentro dos 5 bits e sendo de menos 15 a 15. Vamos supor que ele queira somar, né? Por exemplo, 1 com 1. Então, ele vai selecionar aqui o primeiro número 1, o segundo número 1. Esse número está sendo exibido aqui nesse painel, nesses painéis, né? Então aqui ele vai obter o resultado, né? Tanto em binário como em hexadecimal. E caso ele queira subtrair, basta ele mudar aqui na chavinha e ele vai obter, né, 0 como resultado, né? Subtraindo 1 menos 1. Falando sobre como vai funcionar a questão da escolha da operação, basicamente no circuito a gente vai ter uma variável de controle, digamos assim, né? E essa variável vai funcionar da seguinte forma: quando essa variável for 0, o circuito vai funcionar como uma soma. Quando ela for 1, o circuito vai funcionar como uma subtração, né? Subtraindo. Aqui em cima, falando sobre a escolha da operação, basicamente a gente tem um buffer, né? 2 buffers controlados. E o buffer ele vai funcionar pelo princípio de que se ele receber 1, ele vai liberar a corrente. E se for 0, ele vai bloquear a corrente, né? Então, eu preciso que enquanto a soma esteja ocorrendo, a subtração seja bloqueada e vice-versa. Então, nesse caso aqui, quando ele digitar 1, o valor, né, que é uma constante, que está sendo exibido aqui, da variável de controle, vai ser liberada, porque quando ele digita 1, a corrente vem e o buffer ele libera esse valor aqui, né? Que no caso está sendo demonstrado aqui. Quando eu troco, ele é bloqueado e apesar de estar 0, o buffer vai receber 1 justamente porque tem uma porta NOT, que ela inverte, né? No caso, ela está recebendo 0 e vai, no caso, enviar 1 para o buffer. Isso vai liberar essa constante 0, essa constante de 5 bits 0, que vai ser exibida aqui, né? E essa vai ser nossa variável de controle. Então, basicamente, está funcionando assim. Falando um pouco sobre a questão da variável de controle, na primeira operação ela vai ser inserida em 5 bits, já que o sistema aqui todo vai estar em 5 bits, o circuito, desculpa. Mas na segunda parte do circuito ela vai ter que receber apenas 1 bit, né? Já que todo esse circuito vai somar ou subtrair bit a bit. Então, nesse caso, é necessário que a gente faça a distribuição dela, a gente split a variável de controle aqui e pegue somente o bit que vai funcionar como bit de controle, como está sendo demonstrado agora. Ele funciona no mesmo princípio que esse aqui foi o circuito que eu fiz primeiro, né? Para isso eu precisava que enquanto eu digitasse 0, um fosse bloqueado enquanto o outro fosse liberado. Aí eu comecei utilizando a porta AND. Depois eu notei que se eu ligasse direto seria a mesma coisa, né? Mas usando a porta AND é basicamente uma constante 1, ou seja, uma constante sempre, um número sempre liberando a corrente. Isso, e o outro vai ser controlado pelo segundo número, né? Vai ser recebido aqui. Então, basicamente, na porta AND ocorre uma multiplicação, né? Então, nesse caso, a gente só consegue obter 1 se ambos os números forem 1, que é exatamente o que acontece aqui. E, basicamente, isso se resume a essa parte do circuito. E esse mesmo esquema foi utilizado aqui em cima pro uso do complemento de 2. Bom, então falando sobre essa parte inicial do circuito, né? Aqui vai ter onde o usuário vai escolher o número dele, né? A questão do complemento de 2, caso o usuário queira usar o complemento de 2 ou não, vai funcionar da mesma forma que nessa parte do circuito onde ele escolhe a operação. Basicamente vamos ter 2 buffers, enquanto um tiver bloqueado, digamos assim, enquanto um receber 0, o outro vai receber 1 e assim vice-versa, né? Então, caso o usuário queira usar o complemento de 2, que está sendo exibido logo aqui embaixo, basta ele colocar 0 e aí esses túneis aqui vão receber justamente o valor do complemento
complemento de 2. O complemento de 2 está logo exibido aqui do lado, né? Então, aqui vai ficar exibindo o número normal, caso aqui seja 1, e aqui vai estar o complemento de 2. Então, basicamente, como eu falei, isso aqui funciona alternando, enquanto um buffer estiver recebendo 0, o outro vai estar recebendo 1. E o motivo de ter 2 bits aqui é justamente pelo fato de que, se a gente utilizasse esses aqui para ter o complemento, isso meio que ficaria inviável, o circuito entraria em oscilação. Por quê? Porque quando eu coloco para ele usar o complemento, se ele não tiver recebido esses valores aqui, o valor do primeiro número, ele não tem como tirar o complemento, afinal ele não recebeu os valores do número que ele tem que tirar. Então por isso que tem que ter essa segunda saída aqui pro bit. Então, ainda falando sobre o funcionamento do complemento de 2, esses números aqui que são justamente, né, os valores do primeiro número e assim também do segundo, o segundo funciona da mesma forma que o primeiro. Então, por exemplo, esse número aqui sendo colocado no complemento de 2, né, ele vai resultar nisso aqui. E o circuito que realiza isso está logo aqui do lado. O complemento de 2, ele nada vai ser que o complemento de 1, que são os valores invertidos, mais 1. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é um somador que some o valor que a gente quer, sempre com 1, e que a entrada dele seja sempre o valor trocado, ou seja, o complemento de 1. E é justamente o que acontece aqui. Ele recebe o primeiro bit, né, do valor 1, então no caso x1, c2 de complemento de 2, e ele vai inverter. Então você pode reparar que aqui, enquanto aqui tá 0, aqui vai estar 1, ou seja, vai estar invertido. Então ele inverte e ele vai fazer isso para todos os outros bits, né? E esse valor do complemento, né, o resultado do complemento, ele vai estar logo aqui, complemento do bit x1, x2, x3, x4 e x5. E justamente esse novo número nesse túnel aqui que está sendo exibido aqui. Então, depois que ele sai do somador, que ele usa todo esse esquema aqui para calcular o complemento do bit, esses resultados de cada soma, né, digamos assim, é jogado aqui e esse túnel ele vai receber o valor do complemento e o valor do complemento vai ser exibido aqui. Isso vai funcionar basicamente tanto para o complemento de y, que é o segundo número, quanto para o complemento do resultado. Então, basicamente, todos esses circuitos eles estão aqui e eles vão funcionar da mesma forma, sendo aqui o complemento de y, aqui em cima o de x, né? E logo aqui vai ter o complemento do resultado, funcionando basicamente da mesma forma. Então, falando sobre funcionamento do circuito somador-subtrator, basicamente a gente vai ter duas partes, né? Essa primeira aqui é o circuito somador-subtrator que está, por exemplo, no livro do Capuano. Então, basicamente, o somador-subtrator vai receber o primeiro número e o segundo, ambos com 5 bits cada um. Só que para fazer o processo, como se estivéssemos fazendo ele na mão, vai necessário que a gente quebre ele, né, em 5 bits diferentes, né, em 5 bits separados. E é por isso que a gente vai ter que usar um distribuidor, né? Vamos ter que splitar esses números. Então, fazendo, por exemplo, a soma do número 3 com 1, né? O primeiro número vai ser recebido aqui, o segundo aqui. Isso aqui a gente sempre vai meter uma constante 0 aqui, porque vai ficar o nosso valor de entrada, né? Que é justamente o resultado do valor de saída, que é o vai1. Então, como no início não recebe nenhum número, então aqui a gente pode manter uma constante 0. E aqui vai ficar a variável de controle, né? Que é o que vai alternar entre a soma e a subtração. Então, aqui a gente vai ter o resultado da primeira operação. Então, o primeiro bit desse número já vai contar para o nosso resultado. Então, a gente primeiro faz a distribuição desse número, né? Então esse valor é recebido aqui e a gente vai utilizar justamente o primeiro bit, por isso que tá aqui o resultado 1. Esse resultado 1 vai ser utilizado lá em cima junto com os outros resultados, que vai ser na segunda parte do circuito. E aqui vem a parte do vai 1, né? No caso, somando 1 com 1, o bit de saída vai estar justamente aqui, né? O carry out. E obviamente, como depois disso a gente vai somar ou subtrair bit a bit, a gente precisa quebrar esse número, digamos assim, e pegar só o bit principal, digamos assim, que é justamente o valor do vai 1. Então a gente splita, né, entre aspas, esse valor, faz a distribuição desse valor, pega o valor do primeiro resultado e faz a mesma coisa com o segundo, né, e utiliza esse bit vai 1. Isso vai ser jogado nessa segunda parte, que ela é toda integrada. Então, basicamente, aqui vai ocorrer a soma bit a bit. Aqui não vai ser necessário usar o primeiro bit do primeiro número, nem o primeiro bit do segundo número, justamente porque eles já estão sendo somados na primeira parte com esse
5 bits. Depois que o valor é splitado, que vamos usar bit a bit, aí nesse caso a gente precisa somar 1 com 1. Então aqui vai vir o bit vai 1 e ele vai ter caso tenha outro carry out, um valor de saída, ele vai ser aqui, vai sair aqui e vai entrar justamente na próxima entrada. Então a gente tem o valor de saída e ele vem para a entrada e assim sucessivamente, né? E esse processo ele vai se repetir para todo o circuito, né? Então aqui a gente vai receber o resultado 2, aqui a gente vai receber o resultado 3, aqui o resultado 4 e aqui justamente o resultado 5. Então só demonstrando mais uma vez aqui em cima que a gente tem o número 3 e o número 1. Então a soma deles dois dá 4, né? E aqui está o valor em binário. E aqui embaixo, se a gente colocar subtração, então colocando subtração, a gente vai ter justamente o valor correto aqui, né? 3 menos 1 vai ser 2. E aqui vai estar o nosso verificador de overflow. Bom, vamos ter algumas situações em que ocorre overflow. Essas situações são quando o vai 1, né, ele for pro bit de sinal ou ele for para fora do número, vai ocorrer overflow. Essas são as situações. Caso ele vá ao mesmo tempo para o bit de sinal e para fora do número, não ocorre overflow. Então, utilizando um exemplo aqui que deu overflow, né, vamos colocar esses números aqui, são números iguais, né? Então, com esses números iguais aqui, né, se a gente verificar o valor, a gente vai obter menos 8, o que não faz muito sentido, já que o número representado aqui é justamente 12, né? A soma desses dois daria 24. O que não acontece aqui, justamente porque ocorre, né, o vai 1. Então, o overflow, ele é sinalizado. O overflow, ele vai vir justamente do carry out da operação 4, da penúltima operação, com o carry out da operação 5, né? Isso tudo numa porta short, porque a porta short, ela vai ter justamente aquela característica de que quando nós tivermos um número ímpares de 1, o resultado vai ser 1. Quando nós tivermos um número ímpares de 1, o resultado vai ser 1. Então, quando ocorre aquele vai 1, ele vai ser justamente sinalizado aqui na porta short. Então, basicamente, toda vez que nós tivermos o vai 1 no carry out da operação 5 e isso não ocorrer no carry out da operação 4 ou vice-versa, a gente vai ter um caso de overflow que vai ser sinalizado aqui. Bom, então, para finalizar, vou fazer alguns exemplos. Vamos supor que o usuário queira somar, por exemplo, 10 com 4. Bom, isso aqui tecnicamente teria que dar 14, né? Então, colhendo a operação aqui de adição, vamos verificar aqui, 14. Tá aqui o resultado. Agora, vamos supor que o usuário queira fazer, na verdade, menos 10 mais 4. Então, caso ele queira acessar o número menos 10, ele vai tirar o complemento de 2, que é exatamente aqui. Então, aqui vai estar o número complemento de 2 de 10 em binário, né? Em hexadecimal, aparentemente mostra errado, justamente porque esse número aqui convertido dá isso, né? Mas, analisando a operação, né? No caso, menos 10 mais 4, né? Então, a gente tem aqui exatamente menos 6. Nesse caso, toda vez que a gente utiliza o complemento de 2 aqui em cima, é necessário que a gente venha aqui e faça o complemento de 2 do resultado, né? Tire o complemento de 2 do resultado. Então, menos 10 mais 4 dá, logicamente, menos 6. Testando, por exemplo, uma subtração, 10 menos 2, então 10 menos 2, a gente vem aqui, altera a operação para subtração e a gente vem aqui e acha o resultado exatamente igual a 8, né? No caso, 10 menos 2 é igual a 8. E como não foi tirado nenhum complemento, então a gente utiliza o painel normal mesmo. Agora vamos supor que o usuário quer fazer menos 6 mais 3. Então ele vai ter que selecionar aqui antes menos 6, né? Então, no caso 6 seria exatamente isso aqui, né? Mais 3 seria exatamente isso aqui. Então, como nós queremos um número negativo, nós utilizamos o complemento de 2. Então aqui nós temos um complemento de 2. Como queremos somar, mudamos aqui para adição. Então, verificando o resultado, dá exatamente menos 3. Então, como a gente utilizou o complemento de 2 aqui, nós temos que tirar o complemento de 2 do resultado, né? E o sinalizador de overflow está funcionando perfeitamente, né? Nesse caso não houve overflow. Então, basicamente, toda vez que tivermos um complemento de 2 ocorrendo aqui, né? Nessa primeira parte, nós vamos ter que tirar o complemento de 2 do resultado para obter o resultado correto. Por isso que nós temos aqui o resultado normal, digamos assim, quando nós não utilizamos o complemento de 2 aqui, e nós temos um resultado, no caso aqui, complemento de 2, né? Sinalizado como complemento de 2 do resultado.